Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tel e nessa aula estarei falando sobre notação científica, a importância e como é utilizado. Espero que gostem e vamos para o vídeo. Notação científica. Eu vou estar falando sobre a importância da notação científica para representar números muito grandes com vários algarismos ou várias casas decimais. A notação científica também é denominada por um padrão ou notação em forma exponencial. É uma forma de escrever números que acomoda valores demasiadamente grandes, com várias, vários algarismos, ou pequenos com vários algarismos, só que na forma decimal, para serem convenientemente escritos em forma convencional. O uso da notação científica está baseado nas potências de 10. Os casos exemplificados acima em notação científica ficaria como? Como aqui é uma potência de 10, eu posso representar isso 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A verificação da notação dele ficaria 1 vezes 10 elevado a 11. E o decimal também, só que com expoente negativo. Então a gente vai ver essa diferença do expoente positivo e o expoente negativo. Como exemplo, na química, ao se referir à quantidade de entidades elementares, átomos, moléculas, íons e etc., a grandeza denominada quantidade de matéria, né, quantidade de matéria mol, que é representado numa forma de notação científica, né, com potência de 10 e expoente. Né? Introdução. Por exemplo, a maior distância observável no universo mede cerca de esse número enorme com vários zeros, né? E a massa de um próton é aproximadamente esse número aqui com várias casas decimais, 167 kg. Para valores como esses, a notação científica é mais adequada, pois apresenta a vantagem de poder representar adequadamente a quantidade de algarismos significativos. Ou seja, você pode esquecer algum algarismo, então é mais vantagem você escrever na forma de notação científica, né, com potência de 10, para não esquecer nenhum número. Por exemplo, a distância observável do universo, do modo que está escrito, sugere a precisão de 27 algarismos significativos. Então, se tem 27 algarismos, é melhor mostrar na forma de notação científica. Né? Em muitos exercícios, você vai se deparar com o problema de representar uma distância muito grande em uma unidade adequada. Por exemplo, representar a distância da Terra e a Lua em centímetros, ou o número de Avogadro, visto na química, representando mol. Então, vai ter essa dificuldade, né, de representar aquela quantidade de algarismos significativos, então é melhor representar em notação científica. Introdução. Bem, colocar todos os algarismos dessas medidas te daria um bom trabalho. Para não errar na quantidade de zeros, para não errar na quantidade de zeros. Mas existe um jeito muito mais fácil. É só utilizar a notação científica. Então, vamos continuar? Potência de 10. Vamos fazer uma revisão sobre potência de 10 e para facilitar você escrever em notação científica. A potência de base 10 é utilizada para abreviar múltiplos ou submúltiplos de 10. Assim, 100 é 10 vezes 10. 1000, 10 vezes 10 vezes 10. 100.000, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu posso transcrever ou separar numa multiplicação esses números nessas potências de 10 em multiplicações de 10.
Para escrevermos esse número de uma maneira abreviada, basta indicar o número de dezenas envolvidas na multiplicação com um pequeno número expoente no alto da potência de 10. Ou seja, o 100 eu consegui representar numa multiplicação de 10 vezes 10, ou seja, dois números 10. Então, 10 elevado a 2. Os 1000, 10 vezes 10 vezes 10. Três números 10, então 10 elevado a 3. E o 100 mil, o 10 aparecendo 5 vezes, então 10 elevado a 5. Nesses exemplos, a gente observa que a potência, o expoente do 10, é o número de zeros do número representado anteriormente. Ou seja, o 100, 2 zeros, então o expoente 2. O 1000, 3 zeros, então o expoente 3. O 100 mil, 5 zeros, o expoente é 5. Então basta observar o número de zeros quando é uma potência de 10. Para os submúltiplos de 10, também utilizamos o sistema exponencial. Só que vai ter uma diferencinha. O 0,01 é o 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. O 0,001 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. O 0,0001 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Então, vocês estão observando que é similar ao exemplo anterior. Aparecendo 2 vezes, aparecendo 3 vezes, aparecendo 5 vezes. Só que não é o número 10. É o inverso de 10. É a fração com denominador 10. Olha o que vai acontecer. Nesse caso, para abreviar esses números, indicamos o número de casas decimais com o expoente negativo na potência de 10. Então aqui você representou com uma multiplicação de 2 inversos de 10, aqui com 3 inversos de 10, aqui com 5 inversos de 10. É a mesma coisa que representar aqui, ó, 2 casas decimais, 3 casas decimais, 5 casas decimais. Então o expoente fica negativo. Então, 2 casas decimais, menos 2. 3 casas decimais, menos 3. 5 casas decimais, menos 5. Na prática, para escrever um número em notação científica, devemos obedecer ao seguinte formato: A vezes 10 elevado a B, onde A é denominado a mantissa e deve ser um número que esteja entre 1 e 9. Ou seja, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E B é denominado o expoente da base 10, ou ordem de grandeza, e é definido como o número de zeros ou casas decimais, se o expoente for negativo do número. Vamos ver mais alguns exemplos. O 40 é igual a 4 vezes 10 elevado a 1. Então, em notação científica, representa 40 igual a 4 vezes 10 elevado a 1. 15 mil. Então, o número, não posso só tirar os zeros e colocar 15 vezes 1000. Não, porque a mantissa, que é o número que vem antes da potência de 10, tem que ser um número entre 1 e 9. Né? A parte inteira tem que ser 1 até 9. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, a vírgula vem para o 1, né? Vai ficar 1,5 vezes, ao invés de ser 1000, 10 mil. 10 mil tem 4 zeros, então o expoente é 4. O 0,2 corresponde ao 2 dividido por 10, ou seja, o 2 multiplicado por 0,1, que a gente já viu que 0,1 é uma casa decimal, então é apenas o expoente negativo 1. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Notamos então que fica muito mais fácil de representar números muito grandes ou números pequenos utilizando a notação científica e a potência de 10. Abaixo temos mais alguns números expressos em notação científica. Então tem 1 milhão, então tem 6 zeros, então 10 elevado a 6. 100 mil, como a gente já viu anteriormente, 5 zeros, 10 elevado a 5. 10 mil, 4 zeros, 10 elevado a 4. 1000, 3 zeros, 10 elevado a 3. Tem os nomes especiais que 1 milhão é mega e o 10 elevado a 3, que é o 1000, é o quilo.
100, dois zeros, 10 elevado a 2. O 10 é o próprio 10 elevado a 1. E o 1 é o 10 elevado a 0, porque a gente já estudou em potência que todo número elevado a 0 é igual a 1. E as casas decimais, uma casa decimal menos 1, duas casas decimais menos 2, é o cent, três casas decimais menos 3 é o mili, quatro casas decimais é menos 4, 10 é menos 4, cinco casas decimais 10 é menos 5, seis casas decimais 10 é menos 6 é o micro. Casas decimais são o número de algarismos depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficaria menos 6. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal, nenhum dos vídeos que estarei postando mais para frente. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.